Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador. Esperamos que esteja bem de saúde. Nós também aqui, melhor agora, estamos a entrar na sua casa, estamos aqui a interagir, a conversar sobre um tema muito crucial, tema este que nós começamos da vez passada e estamos a trazer aqui, nós que fizemos o preâmbulo do tema, que era violência doméstica, não é? Que é um tema que passa bairro a bairro, zona a zona, país a país, e o mundo tem investido muito dinheiro para ver se pode educar o homem a afastar-se da violência doméstica, em particular aqui em Moçambique. Nosso país também está preocupado, nosso governo está preocupado com a violência doméstica na nossa sociedade, e nós hoje vamos trazer aqui, depois de termos feito o preâmbulo do tema, vamos trazer aqui o regime jurídico da violência doméstica em Moçambique. Isto nós contamos aqui, este programa contamos com o nosso Dr. Tomás aqui, Estendeva, que vai nos trazer aqui mais elementos fortes para a educação da violência doméstica, e nós aqui nós desejamos mais uma vez boas-vindas para interagir com nossos telespectadores ali em casa, querem aprender consigo, querem uma certa explicação muito ampla sobre a violência doméstica. Eu fazia a primeira pergunta mesmo: qual é o regime jurídico da violência doméstica em Moçambique? Obrigado pelo convite formulado. Também quero saudar os telespectadores que nos acompanham através da NSTV e também das diversas plataformas digitais. Indo à questão que me coloca sobre o regime jurídico da violência doméstica, é preciso lembrar que em Moçambique, em 2009, foi pela primeira vez em que Moçambique entrou nessa escala de luta pelos direitos, principalmente da mulher, e culminou com a aprovação da Lei número 29/2009, de 29 de setembro. Portanto, esta lei é que regula a violência praticada contra a mulher, portanto, no âmbito familiar, no âmbito doméstico, e que não resulte da morte. Portanto, toda aquela violência que é praticada dentro de uma família, dentro de uma família doméstica, mas que ela não resulte, portanto, a morte. Sim. Isso é uma violência, em outras palavras, não grave. E até porque dentro da violência existem situações consideradas atenuantes ou graves, mas essas que não podem chegar até a morte. Porque pode haver uma violência até acompanhada de alguns elementos que possam agravar essa violência. Ok. Né? Mas não chega até a ponto... Não chega de ponto de tirar a vida. Mas agora, em caso que atinja atos de que resulta a morte, o que pode acontecer então? No caso de uma violação doméstica que possa resultar na morte, ali aplica-se o regime do Código Penal. Portanto, o Código Penal é que vai regular a questão da morte. Fala-se, por exemplo, do homicídio simples, do homicídio agravado. Portanto, anda aí nos artigos 156, 160 do Código Penal, em que quando alguém tira a vida de uma outra pessoa, portanto, a moldura penal ronda nos 20, 24 anos de prisão maior. Então, quando a violência doméstica resulte na morte, então aplica-se o regime do Código Penal. Sim. E agora, em que pode-se considerar um agente, por exemplo, que fez uma infração de violência doméstica? Como é que pode isso? Okay. Como é que se pode considerar? O agente da infração. Agente da infração o homem que está ou esteve unida no casamento. Portanto, aquele homem que está casado com alguém, nesse caso uma mulher, sim, ou que esteve unida com ela. Porque existem aquelas situações em que as pessoas ficam juntas, né? Eles ficam juntos, mas depois, por algum motivo, separa-se, né? Se eles casaram civilmente, é o que nós chamamos de divórcio, mas que eles vivem união de facto, é que nós chamamos de separação. Sim. Mas dentro dessa separação pode haver conflitos em que possa resultar na violação. Então, você não pode dizer assim, não, eu bati ela assim, ou destruí coisa dela assim, mas já não era minha esposa. Não, a lei ainda chama de violência doméstica
Quando você estava junto, sim. Quer dizer, não só porque você já não estás com ela, mas se você viver com ela e passado algum tempo, por causa de conflitos resultantes desta relação, né, você violá-la ou destruir alguma coisa dela, ou subtrair, ou danificar o patrimônio dela, ou injuriar a ela publicamente, ou difamar a ela. Isso também é uma violação. Isso também acaba sendo também uma violação. Portanto, é agente da violação aquele homem que estava ou esteve casado com alguém. Mas também pode ser agente da infração da violência pelo homem com que vive ou viveu em união de facto. Portanto, união de facto é aquela forma que a gente já sabe, você leva alguém, vive com ele e depois não casa, né? Quer dizer, não faz aquele casamento tradicional ou casamento civil, estão a viver, né? Nesse sentido. Mas também pode ser por qualquer outra pessoa unida com ela por laços familiares. Estamos a falar, por exemplo, do pai para filho, né? Ou da mãe para filha. Portanto, a relação ali não é de casamento, mas são laços familiares. Vivem juntos, convivem ali, juntos, pode haver alguma coisa... Exatamente, a maltratar a filha, por exemplo, ou maltratar o filho, ou o pai que está a maltratar o irmão dele, por exemplo. Então, essas relações familiares também podem se configurar num agente de infração da violência doméstica. Da violência doméstica. Agora, há algumas medidas cautelares que podem ser tomadas resultante desta violência doméstica? Se existirem, quais são essas medidas? Esse é um assunto muito importante para os nossos telespectadores que nos acompanham. A questão das medidas cautelares, sim, a lei já estipula essa medida cautelar. O que é uma medida cautelar? Medida cautelar são medidas que podem ser tomadas para não colocar em causa alguma coisa que é importante. Pode ser um patrimônio, ou pode ser até filhos, né? Em que, em sede dessa violação doméstica, existir algo que está sendo colocado em causa. Então, por requerimento do Ministério Público ou por qualquer interessado, pode intentar, tanto essa providência junto do tribunal, para que o juiz possa decretar. Portanto, a lei permite que haja medidas cautelares sobre o determinado assunto. E perguntava agora se existe, quais são, portanto, essas medidas. O artigo 6, por exemplo, da lei 29, que nós já citamos, já explica, por exemplo, na linha A, diz apreender as armas encontradas na posse do agressor. Portanto, a primeira medida cautelar que se faz é encontrou-se a fazer briga, sim. Mas que tipo de instrumento que ele está a usar? Tem que ser capturado. Tem que ser capturado. Para servir de alguma matéria. Exatamente. Assim, isso serve também de matéria de prova. Não, o meu marido colocou-me faca na barriga, por exemplo, no pescoço. Mas qual é a prova? E ele pode dizer, meritíssimo, eu nunca conheci a faca e nem conheço. Quer dizer, até então não conheço. Mas se já está apreendida a faca, portanto, pode servir de prova, portanto, em sede de discussão, julgamento no tribunal. Mas também há uma outra medida muito importante que é da suspensão do poder parental, portanto, de tutela, de curadoria, do agressor no âmbito das relações domésticas. Ou seja, se existe essa violação doméstica dentro da família e se provar que, na verdade, é o pai que está a provocar essa violência doméstica, então a primeira coisa que o tribunal vai fazer é retirar o poder parental, do tipo que não estás em condições de ficar com criança. Acaba lhe retirando. Sim, então as crianças ficam com a mãe, né? Separa-se, ficam com a mãe por causa do comportamento do pai, que ou bate na mãe, ou até bate nos próprios filhos, né? Ou porque bate nos filhos de forma consecutiva. Então o tribunal pode retirar o poder parental de que não estás preparado para cuidar de crianças. E também pode restituição dos bens subtraídos pelo agressor à vítima e colocar como fiel depositário. O que é? Vamos imaginar que trata de alguns bens. Então, a primeira coisa que o tribunal vai fazer é dizer assim, restitua tudo que você levou. Porque existe aquelas coisas que há violência de recolher o patrimônio. Sim, Veremos lá a questão da violência patrimonial. Portanto, a mulher, querendo, vai intentar uma ação junto do tribunal em que o tribunal vai decretar que o homem possa restituir tudo que os bens já exatamente que ele acabou recolhendo.
não é? E depois também tem uma coisa muito importante que eu queria compartilhar aqui, é garantir o regresso, não é, seguro da mulher que foi obrigada a abandonar a sua residência. Existe aquela violação doméstica em que o homem gira a esposa, não é? Sim. De casa, sai daqui, eu não te quero mais. Portanto, esse comportamento de girar a mulher em casa e a mulher querendo, intenta uma ação no tribunal, tanto a polícia, o tribunal vai garantir com que essa mulher regresse de forma segura, não é? Protegida. Protegida, que não pode ficar na rua, por exemplo, há mulheres que acabam ficando na rua porque os maridos giraram de casa. Portanto, se há uma vítima que foi girada de casa e não tem como voltar em casa porque o marido prometeu que se você voltar aqui eu vou te matar, por exemplo, né? Ou se você se voltar aqui eu vou te cortar braço. Portanto, ela fica com receio de regressar a casa. Portanto, o juiz pode muito bem decretar essa medida cautelar para que ela regresse à casa com segurança. E também estabelecer uma pensão provisória que corresponda à capacidade econômica do agressor, às necessidades atuais. Portanto, o tribunal também pode decretar que, olha, enquanto vocês estão a viver separados, portanto, tem que mandar uma pensão provisória aos meninos ou à própria esposa. E, por fim, proibir o agressor de retirar os bens móveis da residência comum para outro local. Aquelas situações em que estamos em briga, estamos numa situação desta e vai retirando aos poucos os bens a ir colocar num para outro... deixar ela vazia, sem nada, exatamente. como uma pena. Sim, porque ele já sabe que há uma ação que está a correr no tribunal e ele antevê a decisão do juiz, não é? Que não será favorável. Que não vai ser favorável a ele, e ele começa a retirar parte dos bens a colocar num outro local. Portanto, uma das medidas que o juiz pode tomar é mesmo esta de proibir o agressor de retirar qualquer bem para colocar num outro sítio. Caso ele continue a fazer isso, poderá ser considerado como crime de desobediência. Crime de desobediência. Estamos aqui a conversar com o Dr. Sidneva. Agora esperamos que meu irmão aí pode ter alguma pergunta a fazer. Podes fazer muito bem, nós vamos canalizar. E não esqueça de subscrever-se ao nosso canal. Nós estaremos sempre consigo aí. Estamos a falar deste de regime jurídico da violência doméstica em Moçambique. Para quem nos assiste agora a partir de já. Queria saber outra pergunta. Existem algumas penas que podem ser aplicadas ao agente violador? Sim, existem algumas penas que podem ser aplicadas. E uma das penas comumente já conhecidas é da prestação de trabalho à comunidade, né? Trabalhos relevantes ao Estado. Ou seja, o juiz vai dizer assim que, já que é tua esposa, porque às vezes as pessoas, quando já estão em tribunal, há aquela sensação de arrependimento, e depois pergunta se ainda ama a esposa. Ele diz que sim, quer voltar para casa. Quer voltar para casa, não é? Então, nesses casos, o tribunal, querendo, decreta uma pena de prestação de trabalho a favor da comunidade. Portanto, que consiste na prestação de serviços gratuitos ao Estado. Pode ser uma limpeza, por exemplo, não é? Ali, quando o tribunal perceber-se que esse senhor tem certo remorso pelo que ele fez. O que ele fez. Então, além de lhe colocar, de reter ele a sua liberdade provisória ou qualquer uma outra coisa, colocar na cadeia, então retira-se e presta algum trabalho socialmente útil, portanto, à comunidade. Então, nos dias úteis, no mínimo de 2 horas e máximo de 4 horas diárias. Portanto, ele vai fazendo essa atividade. Agora, pode-se dar o caso também de que ele infringir esse cumprimento desta pena, de dizer assim, ok, são dias úteis, 2 horas, por exemplo, por dia, e ele não fazer isso. Portanto, a se provar que ele não está a cumprir isso, o juiz pode prolongar. A lei estabelece que a pena é prolongada no dobro do tempo correspondente ao período do seu cumprimento. Ou seja, se foi dito que é um dia por semana e são 2 horas por cada dia, vai dobrar, quer dizer, no lugar de fazer 2 horas, você passa a fazer fazendo 4 horas. Sim. 4 horas. Como uma forma de garantir que ele possa cumprir de forma coerciva. E também uma forma de mostrar a ele que o tribunal, as decisões dos tribunais são de caráter obrigatório. Sim. Ok. Quais são as circunstâncias que podem ser aplicadas ao agente violador
ou medidas punitivas? Sabe que acabamos de ouvir ou existe ainda mais? São essas? Sim. Existem as circunstâncias que nós chamamos de circunstâncias agravantes, não é? E circunstâncias podem também ser consideradas como circunstâncias atenuantes. As circunstâncias agravantes são daqueles casos em que há uma violação doméstica for praticada na presença dos filhos ou outros menores. Portanto, estamos a falar de luta, por exemplo, de casal na presença de criança. Quer dizer, o homem está a violar a esposa e as crianças estão ali a assistir. Opa. Então, isto pode consubstanciar em gravidade desta violação, né? E também queríamos chamar a atenção aos que nos acompanham de que esta prática coloca em causa também aquilo que é a integridade da própria criança. Quer dizer, a criança cresce com uma mentalidade vai ter uma trauma, né? E que de alguma forma não vai fazer bem para a própria criança. E outro agravante também é haver ciclo de violência. Portanto, ciclo de violência é haver uma violência repetitiva, né? E chega-se ao tribunal, quando ele começa a mostrar situações de remorso, não é? E a mulher levanta e diz que não, meritíssimo, não é a primeira vez que este homem está a fazer isso. Ele é sempre assim. É recorrente, portanto isso constitui também o agravante. E uma outra situação de gravidade é haver antecedentes da violência, né? Antecedentes tipo preparação, uma espécie de uma premeditação, né? Começou com isso, depois foi fazendo isso, foi criando isto e criou o ambiente propício para a prática da violência. E aconteceu a violência. E aconteceu a violência. Assim, é que nem uma morte premeditada. Se você pratica um homicídio e se provar de que você planificou esta morte, acaba agravando na aplicação das medidas penais, né? Penais, sim. E outra situação também é quando for praticado contra a mulher grávida. Portanto, a violação praticada por uma mulher grávida pode constituir também um crime grave. Exatamente, gravidade. E também, mais uma vez, queria advertir, né, aos colegas, aos homens, para que, enquanto a mulher não estiver grávida, temos que evitar, porque algumas mortes dos bebês que se assiste nos hospitais, é mesmo enquanto a mulher está no período de gravidez, vai sofrendo essa violência e acaba criando distúrbios no desenvolvimento do próprio feto e cria aqueles danos de morto. E também, outra situação agravante é se a violência for praticada para uma mulher de deficiência, ou seja, uma mulher com necessidades especiais, né? Porque esse termo de portador de deficiência já deixou-se de se usar, usa-se mais o termo de mulher com necessidades especiais. Okay. Portanto, a mulher com necessidades especiais em que o homem violá-la, não é? Ou praticar a violência com a mulher que tem esse tipo de situação, mesmo socialmente, é arrepiante. Você está a ver um homem a bater numa mulher que tem problema de visão, por exemplo. Quer dizer, este homem é corajoso, não é? Sim. Está a ver um homem a violentar uma mulher de deficiência física. Este homem é corajoso. Portanto, esses motivos constituem situações agravantes. Mas também, por último, quando for praticado no espaço público. A violência praticada no espaço público, por exemplo, viu uma situação anormal, está no mercado, já está a bater, já está a insultar. Ali no mercado? Ali mesmo no mercado. Então, isso também pode consubstanciar no agravamento. E, por fim, a impossibilidade da vítima pedir socorro enquanto a violência ocorre. Portanto, tem aquelas situações em que o homem está a bater, por exemplo, ou está a agredi-la e coloca um pano na boca. Portanto, ela fica impossibilitada. Como que ela vai pedir socorro? Ela não tem. Aqui começa a agravar a situação. Está a criar condições de haver um crime aqui. Exatamente. Sim. Amarra os pés, amarra os braços, depois coloca um pano na boca. Ela não tem como pedir socorro. Então, quando se provar isso, que a vítima, nesse caso a mulher, estava envolvida nessas situações, portanto, acaba sendo agravante esse tipo de medidas punitivas. Acaba sendo grave esse tipo de medidas. Agora, quais são os tipos de violência que temos
E como se manifesta na sociedade? Esta é uma pergunta muito interessante que de alguma forma, muitos de nós podemos e não termos conhecimento. Existe o que nós chamamos da violência psicológica. Sim. A violência psicológica, portanto, é aquela que se consubstancia em ofensas voluntárias, psíquicas, né? Por meio de ameaças, por meio de violência verbal, por meio de palavrões, palavrões, a calúnia. Portanto, isso chama-se violência psicológica. E é o que muitas das vezes nos últimos dias tem se verificado. E as pessoas, quando que vivem constantemente com os homens, por exemplo, que lhe insultam, também tem razão, você é não é? Também tem razão, você acha que ainda namora com aquele antigo seu namorado? Quer dizer, está a atacar. Enquanto você já está a viver com ela, você assumiu ela como esposa, mas enquanto na constância dessas relações, você lança sempre essas palavras, né? Então, ela pode sentir-se ofendida e ela pode, na verdade, abrir um processo, não é? De violência psicológica. E é valorizado esse processo. Sim, é valorizado. Este homem mau. A pessoa pode ser condenado até, pode até indemnizar. Mas também existe a violência moral. Portanto, a violência moral é aquela que, por escrito, desenho, publicado ou qualquer publicação, imputar um facto ofensivo à honra e caráter da mulher. Imagine você faz um desenho, mas tudo a indicar que está a desenhar fulana. Sim. Pela imagem vai-se ver que é fulana, mas a trazer informações injuriosas. Que ofenda a moral dela, a dignidade dela, ela carregando aquilo, apresentando nos centros. Exatamente. Então, para esse tipo de situações de violência moral, a lei da violência doméstica remete ao Código Penal, em que o Código Penal trata desses assuntos de crimes contra a dignidade das pessoas, portanto, a questão da injúria, da difamação, etc. Mas também existe o que nós chamamos de violência patrimonial. Portanto, a violência patrimonial é punida com pena de trabalho a favor da comunidade entre 50 a 100 horas, aquele que cause deterioração ou perda de objetos, animais ou bens da mulher ou do seu núcleo familiar. Quer dizer, você congela os bens da sua esposa e depois ficam deteriorados, né? Quer dizer, apodrecem só porque está a se vingar de alguma coisa. Sim, acaba estragando aquilo tudo. Acaba estragando. Ou, por exemplo, você leva a chave, esconde. Então, o carro começa a ter problemas enquanto você escondeu a chave do carro com a intenção mesmo de prejudicar. Portanto, isso é uma violação patrimonial. Mas há uma coisa também que eu queria aqui chamar a atenção, em que é punido com pena de prisão até 6 meses aquele que deixar de prestar alimentos a quem está obrigado por um período superior a 60 dias privado. Deste modo, os beneficiários de sustento pondo em risco a sua saúde, educação, habitação e de sustento. Então, o faltoso é ainda obrigado a pagar o dobro do valor da pensão de alimentos com multa. Isto é, se você foi condenado a pagar uma pensão a alguém, portanto, a falar da sua esposa ou dos seus filhos, e você não faz, significa que você está a privar esta pessoa de alimento, está a privar esta pessoa de habitação. Então, se esta mulher intentar uma ação contra si, o que o tribunal vai fazer? Vai te mandar pagar ao dobro e de forma coerciva. Se você paga, por exemplo, uma pensão de alimento de 2.000 meticais e você já fez 10 meses, não pagou. Não pagou, não canalizou. Então, o que o tribunal faz? Faz 2.000 vezes 10, ok? Vai dar qualquer coisa ali de 20 mil, ou não sei quanto que é, mas vai dar um valor ali e vai fazer por 2. Ali, se o tribunal encontrar algum valor na sua conta, vai retirar todo aquele valor a favor daquela pessoa.
10 mil vezes 2 acaba Exatamente. sendo 20 mil. 20 mil. 20 mil vezes. Vai dobrar, né? 20 mil vezes 2. Acaba sendo 40 mil. Portanto, eles te recolhem os 40 mil meticais. Portanto, é uma coisa que também era importante chamar a atenção aos nossos telespectadores que não canalizam a pensão de alimentos, né? Em que foi alvo de uma decisão de um tribunal, em que quando se chegar à etapa da cobrança coerciva ou do pagamento coercivo, terá que pagar a dobrar. E por fim, a violência patrimonial também é aquela que se apoderar dos bens do núcleo familiar da mulher após a morte do cônjuge ou do homem com que vivia em união de facto ou em união equiparado, é punido com a pena de prisão até 6 meses e multa correspondente. Ou seja, estão numa relação e uma das pessoas morre e você se apodera tudo daqueles bens todos. Então, não é bem assim. Se teu cônjuge perdeu a vida, encontra-se alguma forma, né, de dividir os bens com a família. Este ponto é muito importante, nós temos que abrir uma sessão para isso. Como é que fica bens dos quando alguém falece? Porque no Islã também fala-se disso, chama-se de wiratha, a herança, não é? Como é que a herança é distribuída? E a maioria dos problemas que nós temos na sociedade é como fica a herança dos pais, porque os irmãos já não se falam por causa da herança do pai. No resto das esposas vão dar uma corrida à cunhada e acabam apoderando tudo. E é um pouco caricato e é preciso nós, doutor, arranjamos um tema mesmo para isso, que para falarmos desse assunto. Sim, concordo, porque há muitos conflitos resultantes de divisão dos bens por pessoas que já faleceram, e no fim de tudo isso quem fica prejudicado ou é a mulher ou são as crianças. Sim. Não é? Em particular as crianças. Em particular as crianças. Porque aquele irmão está a dizer que eu vou cuidar dos sobrinhos, bastar ter o que quer, já não cuida. Já não cuida, sim. Já não cuida. Temos uma situação recente em que uma mãe perdeu seu marido e a família do marido quer todos os bens, porque entende que são do nosso irmão, é do nosso filho. Mas eu como que eu vou edificar? E muitas das vezes também entra questões sociais de fetiche. Não, você que matou o nosso filho, então você tem que me dar todos esses bens. Não, mas eu tenho criança, ok, isso não é problema. Nos dá a criança e também nos dá os bens. Mas ela como que fica depois? E o tempo que ela esteve dentro do casamento, o que ela ganha, o que ela vai cuida ter? Disso? Quem vai cuidar disso? Portanto, algumas pessoas entendem que o casamento é tudo que se faz é o homem, mas não é bem assim. A mulher também tem uma contrapartida em torno desse processo. Mas já que disse que poderia se arranjar um momento para tratar dessas matérias, já que é violência doméstica, essa também é uma parte muito forte. Podemos incluir isso. Vamos incluir para bem trazermos, para explicarmos às pessoas que estão a sofrer nessas situações da violência patrimonial. Mas também existe o que chamamos de violência social. Portanto, a violência social é aquela que impedir a mulher com quem tem relações familiares ou amorosas de se movimentar ou de contactar outras pessoas. Portanto, retendo-a no espaço doméstico ou no outro, dentro do lar. Este ponto é importante. Há muitos homens, chamamos de machistas. A sua esposa não pode passear, não pode ver a mãe, não pode ver os pais. E no telefone dela tem que ter o contato dele só. Não pode ver. Isto é violência também. Sim, isso é uma violência. Meu caro telespectador, é melhor ficar atento aqui, porque este é um assunto. Sim, é uma violência porque os pais. Essa menina está presa. Sim, está presa. De uma forma social. Sim, uma forma social. Ela basta sair um pouco do quintal, ao regressar já são porradas. Estava onde? E eu te falei para vocês, que falta você tem aqui? Porque o homem entende que eu comprei tudo, o congelador está cheio, o telefone eu te dei, tem crédito. Você saiu para fora, queria o quê? O que eu não te dei aqui? A questão não é a questão de que você lhe deu tudo, mas ela tem direito de ter amigas, ela tem direito de conversar com outras pessoas. E mesmo o telefone, quando ele chega, a primeira coisa que fazer é fazer um raio-x do próprio telefone para ver com quem teria contactado e até extrai os contatos para poder ligar. Você ligou para falar, queria conversar com ele, o quê? Isto é uma violência. É uma violência social, não é? Em que as pessoas que são vítimas dessa situação
querendo, pode muito bem se aproximar às entidades que tratam dessas matérias. Acaba sendo um processo crime também. Sim, acaba caindo um processo crime. Até porque diz que é punido com pena de prisão até 1 ano e muito correspondente. Veja só que não é de 6 meses como os outros tipos de violência. A violência social vai até 1 ano e até acrescenta-se a questão da multa. Portanto, quando você priva alguém de não sair, de não conectar com outras pessoas, então isso pode dar-te uma pena de prisão até 1 ano correspondente. Sendo assim, doutor, sim. Quais são os conselhos que deixa tanto como para o violador, assim como a vítima? Bom, para o violador, eu quero aconselhar que não parte por esta via, pese embora que sofreu muito por ter esta mulher que você ama tanto. A mulher é uma peça muito fundamental na sociedade, assim como na sua casa. O que ela faz, nós não somos capazes. E sem mulher, o peso na sociedade acaba colocando em causa. Portanto, a mulher que você um dia beijou, colocou batatinha na boca, então continue a amá-la. Não tem que virar inimiga. Não pode virar inimiga. Então, encontre uma forma, um consenso para poder ultrapassar essas situações. E para a vítima, sempre que ver que há aqui gravidade da situação, a lei estabelece mecanismo de denúncia, portanto, pode muito bem denunciar junto da esquadra. Não está sendo antiética fazendo uma denúncia. Bom, a questão também da denúncia é espécie você ir meter queixa na esquadra. E isso, há algumas sociedades, há um grupo de pessoas que entendem que uma mulher não pode queixar ao marido. Então, por causa dessa concepção que ela bebeu a nível doméstico dos seus pais, ela acaba sofrendo assim. Mas o que está em causa é a sua vida. Ela está por causa da liberdade. Exatamente. Ela pode denunciar para ser ouvido, não com intenção de castigá-lo, mas a ideia é que está procurando uma ajuda, porventura as autoridades aconselhando ela, porque nem sempre quando você coloca uma denúncia, o marido é punido ou o marido é condenado. Não, as nossas autoridades também têm esse papel de aconselhar. O tribunal, o conselho do tribunal, o papel do tribunal, isso também é constitucional. Eles não têm apenas a missão de punir, mas também têm essa missão educadora, de aconselhar que não pode fazer isso, tem que ser assim. E até há juízes que suspendem. Quer dizer, é aplicado a pena, por exemplo, de 1 ano, mas depois ele suspende essa pena. E dizer assim, olha, vamos suspender porque vocês ainda se amam, querem ficar juntos, mas a continuar, portanto, vamos levantar essa suspensão, né, para poderes cumprir. E se voltar a praticar um outro tipo de crime ou uma outra violação, vai somar. Portanto, 6 meses, por exemplo, daquela violação que você praticou, mais aquele 1 ano que foi suspendido, acaba sendo pena de 1 ano e 6 meses e o juiz querendo pode colocar como uma pena efetiva. Portanto, vale a pena o diálogo, encontrar o diálogo dentro do vosso lar para o vosso bem-estar. Vale a pena fazer o diálogo para o vosso bem-estar, porque nós já estamos a ouvir com o doutor a nos explicar aulas muito fortes, a sapiência mesmo aqui, que estamos a aprender, e a ouvir aí em casa que a menina, a senhora, que o senhor algum dia levou uma batata pôs na boca dela, como uma amiga, irmã, esposa, não tem que ser transformada como inimiga ou como uma adversária por causa de atrocidades morais, sociedade que vai passando, ela vai chorando canto a canto, e o casamento foi feito para colaborar, não foi feito para obstruir a sociedade. Esperamos que tudo corra bem. Para o próximo programa nós vamos trazer mais seriados aqui, falando sempre da violência doméstica. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.